Olá, graça eterna, paz eterna. Povo santo, povo de propriedade exclusiva de Deus, filhos do eterno, filhos amados, filhos predestinados desde antes da fundação do mundo e comprados lá na cruz por bom preço. Elias Santos, com mais uma ministração do Evangelho da Graça Eterna. Amados queridos, o nosso tema é muito pertinente, nosso tema é muito discutido, perguntado. Muitas pessoas se fazem essa pergunta. Eu não quero ter a pretensão de ser o dono da verdade, porque há muitas indagações, há muitas interpretações da Bíblia Sagrada, né? Eu não sou o dono da verdade, mas sou filho do dono, né? Então, nosso tema hoje é por que pessoas boas sofrem, né? Sempre eu encontro pessoas e me fazem essa pergunta, né? Por que pessoas boas sofrem? Né? Aparentemente, pessoas que praticam maldade se saem melhor, né? Já estou colocando assim, né? Nas minhas palavras. Tudo que eu vou falar aqui, quero trazer alguns textos bíblicos e tudo que quero falar aqui é da minha interpretação, da forma que eu vejo, que eu analiso, né? Então, por que pessoas boas sofrem, né? Eu encontro pessoas de vários segmentos religiosos e eles estão sempre falando, mas porque eu sou uma pessoa boa, sou uma pessoa honesta, sofro tanto, trabalho tanto, né? Meu dinheiro não dá para nada, e por que isso, por que aquilo? Eu particularmente, até no meu convívio, eu conheço até pessoas que já não estão mais entre nós, que foram pessoas caridosas, pessoas boas, sofreram muito, né? Sofreram muito, enfermidade, ficaram acamadas, sofreram bastante, né? Então, são perguntas que sempre fazem. Por outro lado, pessoas que praticam maldade e de repente, aparentemente, se sai melhor, né? Então, nosso tema é essa. Por que pessoas boas sofrem tanto? Interrogação. Uma pergunta, né? Uma pergunta que eu não tenho a pretensão de convencer ninguém, né? Porque quem já convenceu foi o Espírito Santo. Quem já convenceu, já foi convencido antes da fundação do mundo. Tudo já foi feito, as escrituras já foi cumprido, tudo já foi feito, o tetelestai. Tudo que nós estamos vivendo hoje é passado para Deus. Então eu quero trazer Lucas, pigarro na garganta, né? Que tá frio e seco, né? Perdão, bem abençoado. Tá frio e seco ao mesmo tempo aqui na cidade de Bezerro, distrito de Bezerro aqui, né? Interior do estado de Pernambuco. Então, amados, Lucas capítulo 6, livro histórico de Lucas capítulo 6, e o verso 30, ou melhor, 47 a 49.
47 a 49 do livro histórico de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 47 a 49. Vamos ler alguns versículos aqui. Irmão Elias Santos, abençoado Elias Santos, aí foi Jesus Nazareno, sim. Jesus Nazareno. Mas ele não falou para nós, ele falou para os judeus, sim. Nós temos a Bíblia como uma regra de fé. Nós sabemos separar, nós só não colocamos, nós só não colocamos as palavras, as indagações, a lei, obrigações para ser feito, como guardar sábado, como comida, não coma isso, não coma aquilo, não viste essa roupa, não faça isso, não faça aquilo, essas imposições. Mas os ensinamentos de Jesus, o Messias, que se fez carne, o próprio Deus se fez carne, só existe um Deus, ele se fez carne e habitou entre os judeus ali, né? Então, nós trazemos esses ensinamentos, né? Então, Jesus Nazareno aqui nos dias da sua carne, ele ensinando aos discípulos, aos seus discípulos, né? Diz assim, olha, 47, Lucas 6, 47, diz assim, qualquer que venha a mim, só vai porque o Pai, ele escolheu antes da fundação do mundo e predestinou, né? Por isso que vai, porque pertence ao Pai. Olha, qualquer que venha a mim, a Jesus Cristo, e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. 48. É semelhante ao homem que edificou, agora ele conta uma parábola, uma história, Jesus Nazareno ensinando ali aos seus seguidores, aos discípulos e à multidão, né, que o seguia. É semelhante ao homem, aquele que ouve, aqueles que ouvia as mensagens, aqueles que praticava, estavam ouvindo ali as mensagens do Messias, estavam ouvindo para praticar, não estavam ouvindo para simplesmente ouvindo por ouvir, né? Outro estava ali, como os fariseus, saduceus, os religiosos, os escribas, os doutores da lei, estavam ali para pegar uma contradição em Jesus ali, né? Tinha muitos ali que estavam com esse intuito, mas tinha muitos que ouvia e praticava, né? Então ele diz, é semelhante àquele que pratica, né? Como nós lemos aí, 47, qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu as mostrarei a quem é semelhante. É ouvir e praticar. Aí o versículo 48 diz, é semelhante ao homem que edificou uma casa. É semelhante, ele agora conta uma parábola. É semelhante ao homem que edificou uma casa, que fez uma casa, cavou e abriu bem fundo, né? E pôs o alicerce sobre a rocha, né? Ele fez o alicerce, ele não se preocupou ali de gastar meses, até anos para aprofundar um bom material ali. Ele não se preocupou no tempo, ele se preocupou em fazer algo, fundamento eterno, fundamento da graça eterna. Esse fundamento eterno. Não é como a lei, que foi sombra. Teve glória? Teve, mas foi sombra passageira. Então, o evangelho da graça eterna, ele é eterno, ele é o fundamento, ele é fundado na verdade. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. É um fundamento na verdade, é um fundamento no amor, no perdão, não é um fundamento de escravidão, não é um fundamento de manipular, não é um fundamento de
a teologia aí, que inventaram a teologia da prosperidade, do toma lá da cá. Isso aí é casa na areia, né? Vamos chegar lá ao nosso tema, né? Vamos devagarzinho, vamos chegar ao nosso tema, porque pessoas boas sofrem, né? Sofrem mais, né? Eu estou botando o tema porque pessoas boas sofrem, mas muitos perguntam por que sofrem mais, né? Tem muitas contraditórias. Então, é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu profundo e pôs o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, veio a enchente, bateu com força, com ímpeto, veio a corrente naquela casa e não pôde abalar, não pôde derrubar, porque estava profunda, estava funda o alicerce sobre a rocha, estava na pedra, não estava simplesmente na flor da terra, na areia, né? Então, o homem, porque bom é Deus, né? Mas a gente sempre diz, fulano é uma pessoa boa, isso é o nosso linguajar, né? Mas bom é Deus, né? O bom é ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Mas é no nosso modo de falar, né? Pessoas que têm um bom coração, né? A gente fala coração, mas é a mente, né? É a mente. Pessoas que só pensam em fazer o bem. Não só pensa, mas faz o bem, né? Porque pensar só não adianta, né? Ah, fulano pensa em fazer o bem, mas não faz. Então, é pensar, é a, é a teoria e colocar em prática, né? Ajudar o próximo, o seu ser humano, né? Como na Torá, os próprios mandamentos ali, do Pentateuco, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Pessoas que não amam o seu próximo, seu irmão, como é que diz que ama a Deus? Pessoas que 24 horas até a noite, faz hora extra planejando mal, planejando como tomar algo de alguém, como, né? Então essas pessoas não amam a Deus de forma nenhuma, porque não ama seu próximo, seu irmão que vê ali. Tudo que faz é para se beneficiar. A pessoa não faz nada de benefício para outra pessoa, só faz tudo para se beneficiar a si próprio, né? Só faz tudo para o seu ventre vem, me dá, me dá, me dá, né? Então essas pessoas, elas estão muito distantes do alicerce profundo, está muito, uma casa na areia, né? Então vamos agora para o 49, né? Falamos do homem prudente, que edificou sua casa na rocha, aquele que ama, aquele que perdoa, aquele que faz boas ações. Agora vamos falar do homem agora relaxado. Quando fala homem e mulher, daquele que só pensa no seu ventre, daquele que não está nem aí. Ah, o que dá para rir, dá para chorar, porque não é meu, não é teu, vamos quebrar, vamos destruir. Aquele que só está maquinando o mal, né? 49. Mas o que ouve e não pratica, ele ouve. A diferença é que o prudente, ele ouve e coloca em prática. O nécio, o imprudente, aquele relaxado, ele ouve e não pratica. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sobre a areia, sem alicerce, sem cuidado algum, relaxadamente, né? Na qual bateu com ímpeto, com força, bateu a corrente, as águas bateu, a chuva caiu, e logo caiu e foi grande a ruína daquela casa. Segundo aqui o escritor de Lucas, né? Jesus Nazareno falando aqui no livro histórico de Lucas, né? Aqui tem uma diferença, né? Aqui o prudente, né? A casa dele, o símbolo simbolizando a sua vida, a casa ficou firme ali, sofre também, sofre as mesmas, mas só que não cai, né? Já o imprudente, o mau, o nécio, ele abala e cai, e foi grande a ruína. Então, eu quero ir mais profundo, trazer outro texto aqui,
Eu quero trazer Salmos 34:19, que diz: o justo, o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor o livra de todas. O justo, o homem prudente, o homem e mulher, né? A gente fala homem e mulher. Justo, ele enfrenta dificuldade. O justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas. Por que o Senhor livra de todas? Porque ele é boa semente, porque ele é filho da luz, ele não é trevas, aonde ele chega ele é luz, aonde ele chega ele não semeia a semente do mal, aonde ele chega ele não planta, né? Como a gente vê aqui, o contexto, né, de Lucas aqui, que a gente leu, Lucas 6, todo o contexto é esse, nós lemos o texto e o contexto fala sobre isso aqui, fala sobre isso, né? Fala sobre esse tema, que porque no 43 diz, né, ainda no capítulo 6, no verso 46, 43, 43 diz do verso, do capítulo, ou melhor, capítulo 6, nós estamos no capítulo 6, lemos do 47 a 49, voltando um pouco para a gente ver contexto. 43 diz: porque não há numa boa árvore, porque não há boa árvore que dê fruto mau, nem má árvore que dê fruto bom. Então está falando de bondade, de bons frutos. Então, de uma árvore boa não dá fruto mau. E de uma árvore mau não dá fruto bom. De uma fonte não pode jorrar água podre, saloba e água boa, né? 44 diz: porque a cada árvore se conhece pelos seus frutos. A gente conhece a árvore pelos frutos, né? Conhece se a árvore é boa pelos frutos. Então, Salmo 34:19 diz: o justo enfrenta muitas dificuldades, mas o Senhor livra de todas. O Senhor livra de todas. De todas o Senhor livra. Sim, irmão Elias Santos, mas por que as pessoas boas sofrem mais? Eu poderia trazer vários exemplos aqui, né? Eu já trouxe exemplo aí de pessoas que já não estão mais aqui, mas antes de sair dessa terra sofreram muito, né? Na sua carne ali, com enfermidade. E eram pessoas boas, pessoas numa conversa, numa fala sadia, aquelas pessoas também que se não podia ajudar, também não ficava calado, não eram pessoas que acusavam, não eram pessoas que estavam sempre desejando bem, não eram pessoas teóricas, mas pessoas práticas, que praticavam o amor, o perdão, e sofreram muito. E a gente não tem explicação para isso. Eu poderia entrar no mérito da religião, no mérito da mitologia grega, aí, dos mitos, aí poderia entrar na mitologia da religião, ó. Era a que eu sempre ouvia falar, né? E até copiava e falava: ah, sofre aqui, mas lá no céu vai ter isso, vai ter aquilo, não sei o que. Eu poderia entrar nesse mérito, mas não vou entrar, né? Não vou entrar, né? Então, amados, quero trazer também livro histórico de João 16, livro histórico de João, capítulo 16 e versículo 33. João 16, chega de ilusão, a verdade liberta, chega né, de passar pano. Não, tem coisas que não tem explicação, tem coisas que a gente só vai ter a explicação quando chegarmos na presença dele, né? Mas aqui não vamos ter essa, né? Mas é por isso que a gente vai deixar de adorar o Eterno? Não, se ele fizer aquilo que nós estamos pedindo, ele é Deus, mas também se ele não fizer, ele é Deus, porque todas as coisas ele já fez. Já fez, as escrituras se cumpriram, o tetelestai, né? Seu povo já estão, seus filhos já estão perfeitos,
já reina, não há como tirar o filho do pai, tudo que foi feito na cruz foi para sempre, foi eterno, por isso que o evangelho que nós pregamos, que eu defendo há quase 5 anos, é o evangelho da graça eterna. Então, João capítulo 16, livro histórico de João, capítulo 16, versículo 33 diz assim: Tenho-vos dito, Jesus Nazareno dizendo, tenho-vos dito isto para que em mim tenhas paz. Ele diz, eu tenho dito isto para que vocês tenham paz em mim, para que vocês não tenham dúvida, não fiquem questionando. Tenho-vos dito para que em mim tenha paz. Nós temos paz com Deus, né? Hoje nós sabemos que quem está aí escravizado, quem está escravizado aí nas leis, nos rudimentos, nas pagações de preço, quem está sendo escravizado aí com essa ganância, com essa teologia da prosperidade, quem está aí, ele está certo também, está certo, né? Não é para quem quer, não é para quem corre. A mente dele é só ganância, é só dinheiro, só, né? É, é o mundo. Aí muita gente diz assim, cada cabeça é um mundo. Não, tá fora, não, tá errado. Não existe vários mundos, né? Tem uns mundinhos aí, né? Cada mente aí do ser humano aí tem seu mundinho, mas o mundo normal é um só. Agora o ser humano ali, ele cria seu mundo ali, onde ele se isola, onde ele quer adquirir as coisas só para ele, onde ele não pensa no seu irmão, onde ele é egoísta, né? E a gente vê isso muito aí no sistema religioso, não é de hoje, né? Há, há décadas, né? Há quase 2.000 anos aí, a gente vê isso aí desde que foi formado o mundo, a humanidade, que a gente vê isso, né? Pessoas gananciosas. A gente tem uma pregação aí, eu trouxe o exemplo da igreja primitiva, a igreja do começo, né? Onde todo mundo tinha tudo em comum, onde perseverava no repartir do pão, aí inventaram aí uma cópia da Páscoa, uma ceia, inventaram isso. Mas o repartir do pão é aqueles que tinham fome, quem tinha condições, repartia o pão, quer dizer, ninguém ficava ali passando necessidade, porque todo mundo tinha em comum, orava ali, todos oravam junto e dividia o que tinha com a comunidade ali, né? Hoje é diferente, né? Hoje é diferente, o sistema religioso ficou ambicioso, aí ele só foca nas paredes, em coisas materiais. São homens carnais, mulheres carnais só pensam em coisas materiais. O homem carnal, a mulher carnal só pensa em carne, coisas materiais, coisas que vão ficar. Mas o homem espiritual, a mulher espiritual, pensa nas coisas de cima. E já ressuscitaste, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas de cima. As coisas que são de cima são o quê? Paz, gozo. O reino não é comida nem bebida, é paz, gozo, alegria. Nessa paz nós já temos, já reinamos, já sabemos que o tetelestai, né? Então, tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz, ponto e vírgula, tenha paz, não tenha dúvida, não tenha medo, não tenha pavor, tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ele venceu. Quem venceu? Jesus Cristo. Venceu o quê? Venceu a morte. Venceu a morte. Ele mesmo criou a morte para ele vencer. Jesus criou a morte, ele criou a morte. O próprio Deus, né? Porque Jesus é Deus. Jesus é Deus. Ele se manifestou ali em carne e ele venceu a morte. Quem foi que criou a morte? Tem outro criador? Não tem. Ele mesmo vence. Ele mesmo criou o mal, ele mesmo criou a morte e ele mesmo venceu. Ele aniquilou ali. Olha aí. Tenho-vos dito isto para que em mim tenha paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci, Jesus venceu, Jesus Nazareno, venceu o mundo, né? Então, amados, tem coisas que não tem resposta, como eu disse, né? Como eu já falei e retorno.
O próprio Jesus Nazareno disse aí: eu lhes falei tudo isso para que tenhas paz em mim. Aqui no mundo, ele falou para quem? Ele falou para os seus discípulos lá, há mais de 2000 anos, falou para os judeus ali nas suas palestras. Aqui no mundo, né? Vocês terão aflições, mas anime-se, pois eu venci o mundo. Ele estava falando para seus discípulos. Podemos hoje estar trabalhando sobre isso? Podemos, podemos. Estamos vendo o quê? É por isso que muitas pessoas ficam com... porque Jesus, a volta de Jesus, porque as coisas estão acontecendo, tudo que está acontecendo hoje já aconteceu, né? A gente não pode estar trazendo uma expectativa, porque lá, o antes da cruz e o depois da cruz. Antes da cruz e depois da cruz. Nós estamos depois da cruz. Nós estamos na graça eterna. Nós estamos na paz eterna, no descanso eterno. Sabemos que todas as coisas já foram feitas. Então, abençoados. Agora eu vou entrar um pouco em Lucas que nós lemos, né? O homem sábio, aquele que edificou a casa na rocha, edificar uma casa na rocha não é de um dia para a noite. Não é de um dia para a noite. É, ele já foi escolhido ali para o bem. Então ele vai praticar o bem, mesmo que ele sofra, mesmo que ele padeça, mas ele vai praticar o bem porque ele é luz. Não se pode esconder a luz. Não se pode. As trevas está tudo escuro. Acende a luz, as trevas dissipa, vai embora. Então, por quê? Porque as pessoas boas sofrem mais. Sofrem mais porque perdoa, porque confia, né? E confia, a pessoa são fáceis de ser iludida. As pessoas vêm com a história ali, as pessoas já, aquele que pratica maldade, ele se especializa cada vez mais. Então ele vem com aquela conversa, aquela pessoa boa não tem maldade, aí cai, aí são enganadas, são iludidas, porque ele ama, ele perdoa, ele não vê as pessoas. A pessoa boa, ele não vê as pessoas, ele não faz acepção de pessoas, né? Aí por isso que eles sofrem mais, porque eles são enganados, iludidos, eles não têm maldade. É como uma criança. A criança não tem essa maldade. Então, as pessoas boas, as pessoas que têm uma boa mente, a gente fala bom coração, mas a mente não tem maldade. Ela vê a pessoa e ela é enganada por quê? Porque, se for possível, ela dá até o que não tem para aquela pessoa, ela se compadece, aquela história ali, a pessoa conta aquela história, é um profissional, né? Como a gente vê nas religiões. É porque muitas pessoas boas são enganadas. Esses cães gulosos enganam as pessoas, né? Eles inventam personagem, porque fulano está doente e fulano está precisando, né? Aí você é um personagem que ele inventa, não porque a gente tem que fazer isso, porque a gente tem que fazer aquilo. Então as pessoas caem nessa. Então as pessoas sofrem sofrem no casamento, muitas vezes sofrem no financeiro, porque são iludidas, são enganadas. Então, eu costumo sempre ouvir falar desde pequeno, desde criança, que sai duas pessoas. Sai o besta, como eles dizem, e sai o sabido, né? O sabido para enganar o besta. Então aí já sai o quê? Já é o quê? Já é o homem prudente, ele é um homem humano, ele é um homem do bem e saiu do mal. Então, quando ele se encontra, a tendência é o do mal enganar o do bem. O do mal pensa que está se saindo bem, né? Ele pensa que... Mas só que ele não está se saindo mal, ele não está saindo bem, porque nada ele trouxe, nada vai levar. Aí por que as pessoas boas sofrem mais? Devido não ter maldade, não julgar, não olhar a aparência,
né? Então sofre mais. Não é materialista. A pessoa do bem não é materialista. Ela não pensa só em coisas materiais. A, a mente daquela pessoa está mais fora deste mundo do que nesse mundo. O materialista, ele está nesse mundo aqui. Ele é materialista, a palavra já diz. Ele quer o tesouro aqui na terra, ele quer dominar aqui na terra e domina, né? Domina, são homens inescrupulosos, cães gulosos, têm seus impérios aí. Quanto mais, quanto mais tem luxo, mais eles querem. É, já o homem espiritual, não. Ele pensa acima da sua cabeça, ele pensa nas coisas espirituais, ele pensa na vida eterna, ele pensa no eterno, não é no passageiro aqui, no transitório. Por isso que sofre mais. Por isso que o próprio Jesus disse, o próprio Jesus Nazareno falando ali para o seu povo, ele disse, olha, eu lhes falei tudo isso para que em mim tenha paz. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas anime-se, eu venci, e aqueles que estão com ele já venceu. É, trazendo agora para a epístola do apóstolo Paulo, para a gente concluir a mensagem, Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 37, 8:37, olha o que aqui diz o apóstolo Paulo. Também não está dizendo para a gente, né? As cartas foram, aqui foi escrita para os romanos, né? Mas nós podemos colocar em prática, podemos nos apropriar, tomar como exemplo. Olha o que ele diz aqui, ó. Romanos 8:37. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores. Não é vencedor, é mais. Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem principado, nem potestade, nem presente, nem porvir, nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Vivemos por fé. O justo vive por fé. Nós vivemos por fé. Nós não vivemos por aquilo que vemos, nós vivemos por aquilo que nós cremos. O ímpio, vamos falar assim a linguagem religiosa, né? O homem mau, ele vive por aquilo que vê. Nós vivemos por fé. Nós cremos. Muitas vezes somos enganados porque nós cremos, nós acreditamos, nós não temos maldade com ninguém, nós não olhamos com maldade. Já o homem materialista, ele olha com maldade, ele olha uma falha ali, ele olha uma brecha para ele entrar, para destruir. Ele pega tudo ali. Aí muitas vezes a pessoa se torna um refém. Tudo ali ele grava no mínimo detalhe ali, ele é astucioso como uma serpente. Ele grava ali para acuar aquela pessoa, né? Acuar a pessoa de bem, porque sabe que na carne todos têm falha, né? Então eles usam provas, né? São homens maldosos, homens materialistas, gananciosos, cães gulosos, que só pensam no seu ventre, como Isaías diz, são cães gulosos, são os mercenários que vieram para roubar, matar e destruir, roubar, pertence, bem, destruir famílias. Aí entra em casas inteiras aí com a tecnologia, pega a tecnologia aí para praticar seus maus. O avanço da tecnologia é bom. É uma faca de dois gumes, tem um lado bom, mas tem um lado ruim, um lado mau. Porque tem um lado mau? Porque os homens maus se aproveitam disso aí, né? Para entrar nas casas através de rádio, televisões, através da internet, para entrar com uma mensagem negativa, uma mensagem para destruir a família, uma mensagem para destruir
para semear ódio, discórdia, né? Mas o Filho de Deus, o Filho amado do Pai, ele tem o coração limpo, ele anda de cabeça erguida, ele chora, ele geme, ele sofre perdas, mas ele não desconta em ninguém, ele perdoa, ele ama, tudo sofre, como o apóstolo Paulo diz em Coríntios 13, tudo sofre, tudo suporta. Ele traz no seu corpo as marcas, como o próprio Jesus Nazareno. Ele tenta se espelhar no Cristo ressuscitado, né? Só que a carne não permite que ele faça o que o Cristo ressuscitado fez, porque o Cristo, o Jesus Nazareno, é Deus. Deus se fez carne. O ser humano não, o ser humano é ser humano, né? Então, tem suas limitações, né? Tem fome, tem sede, tem decepções, tem frustrações, tem decepções, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Amém, amado? Amém, povo santo? Amém, filhos do Eterno? Eu vou orar. Como o apóstolo Paulo ele diz, orar sem cessar. Orar é falar com Deus. Orar é agradecer. Orar é ser grato a Ele por tudo que Ele fez. Por tudo que tens feito. Por tudo que vais fazer. Né? Sabemos que as canções, as músicas, não fala claramente assim, leva mais para o lado humano, né? Mas ele já fez. Ele já fez. O que vai acontecer, já aconteceu. Para ele já é passado. Acontecer humanamente falando, né? Porque espiritualmente, né? Até humanamente tudo que vai acontecer, a palavra nem saiu da boca, ele já sabe, né? Então não tem nada sendo feito hoje, não tem nada, né? Então nossa vida é um livro, começo, meio e fim. Ele escreveu todos os nossos dias, né, amados? Então, deixa eu orar. Maravilhoso, conselheiro Deus forte, Pai de eternidade, Deus eterno, te agradecemos pela manhã abençoada, pela noite abençoada, pela tarde, pela noite, pela manhã, pela tarde, pela noite. Te agradecemos pelos teus filhos que estão inscritos no canal Abençoado em Graça. Te agradecemos pela família, a família. Te agradecemos por tudo que o Senhor fez, Pai. Não temos nem palavras para te agradecer. Pai, nós sabemos que pessoas boas sofrem, porque pessoas boas traz a tua marca, traz o teu sentimento, traz o teu amor. Pessoas boas são perdoadas, o Senhor perdoou para sempre, o Senhor curou, o Senhor santificou, o Senhor salvou. Por isso que pessoas boas, elas sofrem mais. Mas nada nos separa de ti. Nada. Mesmo humilhados, mesmo envergonhados, mesmo vendidos, todos teus discípulos sofreram, mas em nenhum momento negaram o teu nome. Pai, nós te agradecemos por tudo, por este evangelho, por este raciocínio, por esse entendimento do evangelho eterno, da graça eterna, o evangelho do descanso. Nós descansamos porque sabemos que tudo que aconteceu, vai acontecer, em todas estas coisas somos mais do que vencedores.
porque estamos bem certos que nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar de Ti. Nada pode separar o filho do Pai. Somos Teus filhos e já reinamos eternamente. Te agradecemos desde agora e para todo sempre. Amém. Amados, queridos, não se esqueça de dar seu like. Seu like é muito importante para fortalecer o canal. Eu sou o menorzinho aí que defendo o Evangelho da Graça Eterna, fazendo a faixa de 5 anos que eu defendo. É isso. Seu like é importante para fortalecer o canal. Você se inscrever é importante também, você que ainda não é inscrito. E você indicar, né, para que a plataforma do YouTube esteja indicando nossos vídeos aí, né? Mas eu descanso, porque não é para quem quer, não é para quem corre. A mensagem só vai chegar até onde Deus determinou, nem mais nem menos, né? Amém? Graça eterna, paz eterna, estamos juntos.